Que no momento que a gente está em oração, a ansiedade some. Porque é a ansiedade que faz a gente pisar fora da risca, das direções, das diretrizes que a gente tem que tomar. Até no mundo empresarial, se alguém te oferece alguma coisa, uma oportunidade muito boa, a tua ansiedade cresce. E tu diz assim, meu Deus, que baita negócio, é de Deus, é de Deus. Mas não esqueceu de perguntar para ele se é dele. É de Deus. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é onde você encontra semanalmente conteúdo sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão de pessoas e principalmente sobre a palavra. Como é que a gente conduz negócios, como é que a gente conduz liderança, seu comportamento empreendedor. Hoje aqui o tema é maravilhoso. Vida, empreendimento, empreendedorismo e oração. Como é que a gente conecta esses três elementos? Vida, empreendedorismo e oração. Quer saber como? Se você é novo por aqui, já te inscreve no canal, já comenta sobre o conteúdo, compartilha com alguém, quem sabe alguém está precisando ouvir exatamente o que vai ser tratado aqui. Diz o que está achando de tudo isso. Quero, antes de mais nada, começar apresentando a mesa, dando as boas-vindas para a mesa. Pastor Gabriel, seja bem-vindo, mais um podcast para a gente aí. Amém. Graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um que nos vê, que nos ouve. E a nossa audiência abençoada e também aqui os nossos irmãos Raul, Pastor G, Anderson, Lucas e também o Fabiano, essa equipe abençoada. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui. E nós vamos aprender muito com esse homem de Deus que vai nos abrilhantar aqui com o seu conhecimento. Tenho certeza que algo nós pegaremos aqui para as nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe aquele calor, assim, hoje está frio, não tá tão, mas só aquele calor da presença aqui hoje. Sim. Olha aqui. Hoje tá tranquilo. Tá quente. Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast. Deixa eu tomar o café aí, mais um podcast, seja bem-vindo à mesa. É muito bom estar aqui, é tremendo, como diz meu amigo pastor Luiz, né? Muito bom mesmo. Mais uma semana a gente, olha, não quero criar spoiler nenhum aí, mas vai ser um podcast assim que vai surgir muitas coisas boas, tanto para parte empresarial, mas muito mais, eu acho, da parte do nosso espírito mesmo. Agradecer a todos essa mesa, é muito bom, né, estar aqui novamente. E o Fabiano, o Lucas, acho que eles têm que dar uma parecidinha, né? Agora tu vai terminar, dá uma cortadinha, dá uma parecidinha. Só que aí tu vai lá ver se ele deixou gravando. Isso, tá bom. Então tá, pessoal, vamos acompanhar aí, vai ser tremendo. Isso aí. Antes de apresentar nosso convidado, das boas-vindas aos convidados, quero apresentar quem está por trás, quem realmente trabalha aqui. Quando a gente está aqui só tomando um cafezinho, conversando, jogando conversa fora, tem alguém que está trabalhando aí, mostrando seu talento nos vídeos, nos cortes, ajustando os detalhes para que você possa ter um conteúdo de qualidade, né? Minimamente de qualidade. Fabiano, chega aí, Fabiano. Chega aí, Lucas. Vem cá. Um de cada lado, eu acho, né? Pode ser, um de cada lado. Lá do lado do pastor. Ah, não, mas daí que eu não tenho como fumar. Vem aqui do meu lado. Ó. Esses dois caras aqui estão sempre trabalhando. O Lucas tem que baixar. O Lucas é um cara pequeno, ó. Olha lá. Aqui, ó. Esses são os caras por trás de tudo que está acontecendo. Benção. Coisa boa. Novo pela vida de vocês, gente. Muito bom. E a gente tem que fazer um podcast com eles, né? Não, eu tenho que falar. No momento eu tô preparando já a segunda temporada. Eu vou te... Vai ser só sobre bastidores. Vai ser bom. Tu falou no outro podcast que Deus está nos detalhes. É, isso aí. Vamos criar um podcast Deus está nos bastidores. Nos bastidores. Ele está agindo nos bastidores, fora do púlpito. Aí vamos trazer todos os caras de bastidores. De mídia. Isso aí. Gente, nosso convidado hoje é neste momento, dia 14 de julho de 2025, ele é o atual presidente da Carral. Eu vou repetir. Hoje, dia 14 de julho, ele é o atual presidente da Carral. É o presidente por quê? Porque o pastor Júnior, pastora Rose, com a sua família, estão desfrutando de um momento de descanso, de férias. Orando por eles aqui, que esteja sendo momentos maravilhosos, tenho certeza que sim. E coube a ele estar no podcast no dia que ele é presidente, hoje, por conta das férias do pastor Júnior. Pastor G, que bênção de receber aqui, uma honra demais. A mesa tá, de novo, né? Acho que tá quente aqui. Nossa. de tanta presença. Demorou para esse podcast acontecer, é no tempo de Deus, então é porque Deus quer que esteja agora. Então seja bem-vindo, uma honra demais ele receber aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem inicial para a turma aí. Pois bem, aproveitando o teu gancho, né, pastor presidente, o pastor Júnior. Mas sempre tem que ter alguém. É verdade, né? Exatamente. Verdade, opa.
Exatamente. Já recebeu missão de cara, já. Recebeu a missão de cara. Já tem problema para resolver já. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? Um tema muito importante e, enfim, saber que Deus está no meio dos negócios, Deus está no meio daqueles que tem podemos dizer assim, como é que tem uma ideia, tem um objetivo na vida que é adquirir alguma coisa, né? Propósito. É um propósito, né? A Bíblia diz que não montuais tesouro na terra, né? Mas nós vemos pro lado que a Bíblia também diz que Deus daria tudo, o bom e o melhor desta terra, né? Então devemos lutar e correr atrás. Amém, Né? amém. E temos aí, em nome de Jesus, fazendo o que Deus quer. Maravilha, maravilha. Pastor, muito obrigado. Bom, para você que é novo por aqui, eu já quero te pedir, te inscreve no canal, comenta, compartilha, diz para nós o que tá achando de tudo isso. A gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul, de Gravataí, de dentro da Carral Church. Se você mora aqui perto, se você é de Gravataí, região, Canoas, Novo Hamburgo, vem visitar a Carral, vem conhecer um pouquinho disso que está acontecendo aqui. Venha ver com os teus próprios olhos, tenho certeza que você vai adorar muito, tá passando o endereço aqui embaixo, não perca. Tem culto terça, amanhã tem culto dos homens, culto na sexta de adolescentes, tem culto no sábado dos jovens, de manhã e de noite no domingo, culto da família. Então tá convidado, já tá passando aqui os horários, tá passando aqui o endereço, venha conhecer um pouquinho mais desse ministério chamado Carral. Bom, antes de começar, a gente entrar no nosso tema, eu queria pedir pro pastor Luiz Gabriel começar orando pela mesa e pela audiência, pastor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Uma vez mais nós agradecemos por esse tempo especial, esse tempo de estarmos em comunhão e desfrutando, Senhor, de um assunto que é, às vezes, o cerne, Senhor, daquilo que nós precisamos para viver o extraordinário que o Senhor tem para nós. Que nesse momento, Pai, nós possamos estar de coração aberto e convidar a Ti, amado Espírito Santo, que nos conduza com sabedoria, com a Tua palavra, Senhor, com a direção, para que tudo que nós venhamos a conversar aqui seja pontual ao coração da nossa audiência, que possamos todos crescer, progredir, alcançar o sucesso, o êxito e construir uma base sólida para os nossos negócios, uma base sólida para as nossas famílias. Assim nós cremos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom, o nosso tema hoje é vida, empreendedorismo e oração. Como é que esses três elementos no dia a dia do empreendedor acontecem? E como sempre, a gente começa o nosso bate-papo perguntando para o nosso manual. Aqui, pastor, a gente chama a Bíblia de nosso manual, o manual do empreendedor. Tá tudo ali. Então, pastor Luiz, como a Bíblia conecta vida, empreendedorismo e oração? Beleza, vamos buscar o que a palavra do Senhor nos diz. Provérbios 3 e versículo 6 vai dizer assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu desejo unir essas três coisas, vida com Deus, empreendedorismo, só há um mecanismo que pode fazer elas convergirem para o mesmo propósito: a oração. E quando eu tenho uma vida com Deus, essa vida com Deus, ela vai exalar o bom perfume de Cristo. Essa palavra que nós vamos lendo, que nós vamos crendo, a oração diária, isso vai fazendo com que aquela veia empreendedora que está dentro do nosso coração, ela saia e possamos alcançar o sucesso, o êxito, as conquistas, a provisão, a realização, né, nos nossos projetos. Orar é uma ferramenta tão poderosa. E eu vejo como o óleo lá nas engrenagens lá do automóvel. Se não tiver o óleo no motor, como é que ela vai trabalhar? Ferro com ferro vai aquecer e vai fundir, vai travar. Mas se houver o óleo, né, ele vai lubrificar e as peças vão trabalhar com fluidez. Assim a vida com Deus, podemos levar, né, para o outro lado, mas o Espírito Santo é o azeite, é o óleo, mas
quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de congregar, uma vida de buscar, de fé, de leitura da Bíblia, de praticar o que leio e o que recebo a cada culto, quando eu me esforço por isso, tudo na minha volta converge para que as coisas aconteçam. Então, se eu desejo abrir um negócio, ou se eu já sou um empreendedor numa caminhada inicial, ou se já sou um empreendedor em uma caminhada mais longa, já tenho consolidado um negócio ou alguns negócios, com certeza, se você é um filho de Deus, um servo de Deus, a oração ela foi a ferramenta para você alavancar o seu sonho, para alavancar o seu negócio. E eu creio que em cima disso a gente pode ir pontuando. Quem sabe, né, também em Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Né? É muito bom a gente ter ideias, mas as ideias melhores elas vêm do alto. E quando elas vêm da parte de Deus, elas são perfeitas. Quando a gente pede a Deus uma resposta, quando a gente pede a Deus uma ideia para o negócio, como vai acontecer o nosso negócio, e essa oração ela foi direcionada a isso, Deus com certeza vai te dar sabedoria para realizar. E a sabedoria, às vezes, ela não vem embalada numa caixinha de presente, escrito sabedoria para o teu endereço. Não, ela vem disfarçada de problema. Ela vem disfarçada daquilo que você não gosta, daquilo que você não suporta muitas vezes. E ali sempre tem um presente da parte de Deus atrás daquele pequeno problema. Ali Deus começa a mostrar a sabedoria que Ele está te dando. Você orou, né? Muitas pessoas, eu me recordo no início da minha caminhada, eu não sei se era, as pessoas oravam assim porque achavam bonito, Pastor G, Raul, Anderson, colegas aqui, né? Mas eu me recordo que alguns irmãos, irmãs, assim, no início da minha caminhada, quando dava oportunidade para os irmãos orar num grupo ou num culto, os irmãos queriam falar assim: Deus nos dá a fé de Abraão, né? Eu assim, beleza, você vai levar seu filho ao sacrifício? Né? Você vai levar a sua vida lá, largar tudo e vai seguir ouvindo a voz de Deus deserto afora? Né? Ou você vai, ou que nem, eu quero ter uma vida como a de Moisés, eu quero ter a fé de Moisés. Beleza, você está pronto para deixar a sua família não sei onde lá, e você vai caminhar e vai viver como escravo, vai largar tudo. Enfim, nós podemos olhar essas situações e ver que não é pelo que eu estou pedindo, é pelo que eu estou crendo. Eu tenho que crer no que está na palavra. E se eu começar a orar, esse mecanismo tão poderoso, que é como um óleo nas engrenagens, vai fazer as coisas acontecerem. Né? Eu posso dar um pequeno testemunho aqui como base. Ontem à noite, nós temos o hábito, né, nas segundas-feiras, orar com o Ministério de Homens Posicionados. Orarmos às 6 da manhã, aqui num espaço anexo da igreja. E essa noite eu fui dormir na noite anterior e disse para minha esposa: amanhã eu vou levantar para orar e vou à igreja para orar. Quando era umas 4:45 mais ou menos, eu levantei da cama, mas eu levantei com uma dor na minha cintura inexplicável, hoje pela manhã, e acordei com uma dor e me incomodava, eu não tinha posição na cama. E eu tive que ficar de pé. E aí eu disse: eu vou tomar um remédio, vou avisar o Pastor G que eu não vou conseguir, porque mal tá me travando a coluna, não sei o que é, acho que é a idade. E aí, esse é o inimigo, né? Nessa hora tudo é o inimigo. Aí eu peguei... Costa larga. Então eu peguei e disse: não, mas... se deu... Eu comecei a botar, o cara acorda, parece que tá meio fora do ar ainda, eu disse: vamos botar a cabeça em ordem, rapaz. Eu disse que eu ia ir na oração, acordei antes do despertador, Deus não deixou eu ficar na cama e mandou eu ficar de pé, porque quando eu fiquei de pé a dor passou, começou a passar, eu deitei e a dor voltava, eu disse: tem alguma coisa nessa cama. É um mistério, é um mistério. É um mistério. E aí fiquei de pé e estou de pé até agora. E em resumo, o que nós fomos lá fazer pela manhã? Orar. E quando a gente ora, as coisas começam a acontecer. Hoje foi um dia em que muitas coisas aconteceram nos meus negócios, muitas coisas eu consegui ampliar, consegui ver em outras áreas que às vezes a gente no dia a dia na correria não vê. Ou talvez está passando na tua frente e você não consegue prestar atenção. Né? Então, usando isso como base, creio que a gente pode
iniciar nossa caminhada aqui nesse podcast, crendo que na oração a gente vai gerar esse ambiente para que, né, a nossa oração, nossa vida com Deus, para que a gente vai gerar esse ambiente onde o empreendedorismo, os negócios, eles vão ter base sólida para serem estabelecidos. O que vocês acham, meus amigos? Sabe que toda vez, pastor, que a gente fala sobre oração aqui na mesa, a gente tem... Cada podcast que passa, a gente tem buscado... Acho que um pouco da caminhada desse projeto é tentar ir formatando, vamos pensar assim, um modus operandi. Como a gente cria uma mente empreendedora, qual é o comportamento empreendedor, como é que se vende. A gente teve podcast sobre vendas, a gente teve podcast sobre gestão, a gente teve podcast sobre reconstrução, liderança. Cada podcast que a gente passa, a gente traz algum elemento, mas tem um que tem ficado, que é orar. Sabe, que é direcionar a oração, usar a oração, né, direcionar a sua ansiedade, o seu medo, a sua dúvida em oração. E quando estava falando aqui, pastor, sobre, né, o poder da oração, eu não consigo hoje, por incrível que pareça, fazer, por mais simples que seja uma decisão, mas que não vai ter um impacto só em mim, quando envolve outras pessoas. Aí... Imagina numa empresa que envolve outras vidas, outras famílias. A gente falava, né, uma decisão errada aqui, a consequência de um empresário, quando ele dá errado, não é só na família dele, tem uma consequência em diversas famílias, né? Então, a oração, vamos colocar agora talvez como, e a minha provocação aqui para a mesa, ela não se discute mais que a oração ela é vital, não só para o empreendedor, mas qualquer homem de fé, mulher de fé, mas o empreendedor ele precisa, e você vai ouvir na história, ou no exemplo que vai vir aqui, porque eu estou dando um spoiler que o antes falou, porque eu conheço um pouco da história do pastor G, que ele me deu a honra de compartilhar comigo, mas o poder da oração, muitas vezes para se conectar, muitas vezes para levantar da cama porque já dormiu demais, já não é hora mais, já doeu o corpo, né? Muitas vezes a oração para te tranquilizar. Filho, calma. Talvez não tenha resposta, mas calma um pouquinho. A oração às vezes para buscar qual é a direção. Eu acho que o empreendedor, tenho certeza que o empreendedor precisa fazer mais uso da oração. E orar, que nem o Anderson falou no outro podcast, é buscar intimidade. Quanto mais, e a oração, né, trazendo para a semântica do português, orar é falar. Sim. Às vezes eu tô dando testemunho agora, pastor, assim, a oração sempre foi, qual é o protocolo? Né, que palavras eu uso? Né? Cara, abre a boca, começa a falar com intimidade, como se estivesse falando com um amigo, como se estivesse falando, li teu livro, né? Espírito Santo, meu melhor amigo, né? É isso. Eu acho que talvez você que precisa entender o que a oração significa em negócio. A gente teve o testemunho do Márcio aqui, que o momento da sua empresa estava complicado. Luz sendo cortada, ele vai para o fundo da loja, dobra os joelhos, começa a orar e as coisas começam a acontecer. Daí teve uma outra irmã que teve aqui que falou o seguinte, a capelão, né? As vendas estavam ruins, ele foi lá nas araras da roupa dela, começou a impor as mãos, começou a orar e as coisas começaram a acontecer. Teve outra irmã que teve aqui, que pra onde a gente vai? Começou a orar e Deus fez alguém bater na porta dela e falou assim, tá aqui a tua empresa. Caramba, o que mais a gente precisa para entender que no empreendedorismo ou na vida empreendedora a oração já é parte do protocolo. Então a minha provocação aqui vida, empreendedorismo. Tremendo. Oração é uma regra. Ponto, está cravado aqui. E só para... Eu acho que muitas vezes eu parei e pensei, né, quando orava, enfim, e vinha a resposta, e eu ficava pensando assim, como tem pessoas que não conseguem acreditar ainda em Deus? Porque é tremendo, né, pastor? Com certeza. Porque assim, nossa, isso não tem explicação, eu não consigo explicar o que está acontecendo agora, de eu orar um dia anterior e acontecer. Não existe explicação de que eu... Isso é fruto de comunhão, né? Intimidade, comunhão, e eu digo que só tu provando para ver como é bom ter Deus no teu lado todos os dias, toda hora, no momento que tu acorda, quando tu dorme, todo momento nos teus negócios, na tua família. Como é bom tu estar conversando com pessoas que entendem mais que tu, né? Porque cada vez mais tu vai aprendendo. Os pastores aqui na mesa, eles mesmos dizem, o pastor Gabriel, que está seguido com a gente, ele fala, nossa, cada dia eu vou aprendendo mais a palavra. Então, é inexplicável. É no momento que tu prova, é um sabor, é um cheiro, é algo que
que tu não tem como explicar. Não tem como explicar mesmo. Tu tava falando aí, eu tava lembrando, fui pesquisar aqui nas minhas anotações. Nós estamos falando sobre o pastor Cash Luna. Ele tem uma frase muito legal sobre oração que eu queria falar, não veio. Ele fala assim, não ore como mendigo, ore como filho do rei. Todo empreendedor que sonha em ter um empreendimento para prosperar, para fazer o reino crescer, para evoluir, para gerar empregos, pagar impostos, né, abençoar vidas, ele já é o filho do rei. E ele precisa orar, dobrar os joelhos como filho do rei. Assim, precisa ter essa intimidade. Eu queria pegar esse gancho, pastor G, e lhe perguntar, teve algum momento da sua caminhada aí, empreendedora, hoje o senhor é avô, pai, enfim, pastor, eu não sei mais o que falta para ser esse homem. Teve algum momento que a oração como ferramenta do seu dia a dia teve mais presente na sua vida, ou foi um testemunho que o senhor pôde ver a força da oração durante sua história? Ah, sim. Tu sabe que nesses comentários eu estava pensando e meditando aqui, que Deus, eu sempre tive assim comigo, né, que Deus ele não olha valor e nem tempo. Entendeu? Deus não olha valor e nem tempo. Em que sentido eu quero falar isso? Porque se ele quer trabalhar na tua vida, entendeu? Né? Nós não entendemos o tempo que ele vai levar na nossa vida. Né? Se ele quer manifestar, quer se mostrar que ele é Deus na tua vida, se tu vai perder um carro, uma casa, se tu vai perder alguma coisa, para ele não tem valor isso. Porque ele é o dono do ouro e da prata, ele pode te tirar aqui e te dar ali na frente. Entendeu? O tempo é a mesma coisa, a gente corre atrás do tempo, né? Para nós dissemos que o dia é curto, mas para Deus não é assim, não é assim que funciona. E a gente tem visto que Deus ele manifesta a graça, o poder dele na vida daqueles que ele ama. Entendeu? Se a pessoa é um empreendedor, se a pessoa é um empresário, né? E ela está esquecendo do ponto principal, que é a oração, entendeu? Deus aperta a cinta ali naquele momento. Né? Deus começa a apertar, começa a faltar, como é que é? Faltar a água, a luz lá, entendeu? Começa a cortar, começa a acontecer as coisas, parece que não vai dar certo. E aí é que vai a parte, daí ele começa a provar a gente. Ou tu vai murmurar, ou tu vai começar a pagar um preço e dizer que é só ele na tua vida, que tu é o mordomo daquele negócio. Né? Então eu tenho visto em toda a minha caminhada assim, de empreendedor que eu sempre aprendi e vi um pastor muito querido, já está na glória já. Ele dizia assim que para a gente conciliar as duas coisas assim é que nem caminhar. Entendeu? É um passo a fé e um passo material. Um passo a fé e um passo material. Tem que dar um passo, tem que dividir as coisas. Porque se tu pender só pro lado espiritual, o lado material cai. Se tu for só pro lado material, o espiritual esfria. Então Deus tem o seu jeito de trabalhar, o Senhor tem o seu jeito de nos moldar no momento que nós precisamos. Nós temos aquela fraqueza, às vezes, espiritual, e nós só estamos pensando, eu tenho que comprar isso, se eu conseguisse um fornecedor, se fosse assim, né? E aí a gente esqueceu de perguntar para Deus, o que é que Deus quer? Quantas decisões erradas a gente toma? Né? Quantas decisões que a gente pega e vai, e a gente acha que é um baita do negócio. E vai pela ansiedade. Por isso que é tão importante, pastor Luiz, que a Bíblia diz que no momento que a gente está em oração, a ansiedade some. Porque é a ansiedade que faz a gente pisar fora da risca, das direções, das diretrizes que a gente tem que tomar. Até no mundo empresarial, se alguém te oferece alguma coisa, uma oportunidade muito boa, a tua ansiedade cresce e tu diz assim, meu Deus, que baita negócio, é de Deus, é de Deus. Mas não esqueceu de perguntar pra ele se é dele. É de Deus. Pergunta pra eles, né? Pergunta pra ele se é de Deus. O senhor fala muito em ansiedade, é preocupação também, né? Preocupação.
Porque a gente é o provedor e a gente sabe que talvez investiu tudo ali em cima. Tudo isso vem... É uma pressão que vem em cima de tudo isso, né? E aí se tu não pegar e não saber, naquele momento, parar e dizer, Senhor, o que tu queres, Jesus? Né? Será que é isso que tu quer para minha vida? Né? A Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parece ser bom, né? Mas são caminhos de morte. Né? Então eu creio assim que na vida de empreendedor é muito desafiador conciliar as duas coisas, né? Porque tu luta contra aquele desejo de tu adquirir alguma coisa e de tu crescer. E no mesmo tempo tu tem que te prostrar e dizer, Senhor, é da tua vontade isso? Coisa linda, né? Uau. Posso dar Claro, acompanhar aqui com o pastor G. 1 de Pedro 5:6. O senhor falou que a ansiedade ela some quando ora. 1 de Pedro 5:6, 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Se eu vou me humilhar, possivelmente eu estou em oração, né? Humilhai-vos pela poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí adiante, seja sobe vigilante. Mas como é importante lançar ao Senhor a nossa ansiedade. E só há como lançar orando. Eu não tenho a grana para pagar aquela conta, ou eu não sei que decisão tomar, mas o Senhor é o provedor, o Senhor é quem vai me dar a sabedoria. E tudo isso no nosso momento de oração, a resposta vem. A solução surge, ela nasce. Né? De onde a gente menos espera, surgem soluções. E isso é fruto da comunhão, fruto da oração, fruto de um desejo de Deus de querer abençoar os seus filhos. E nós, como filhos, querer caminhar com esse Pai maravilhoso, bondoso. Isso é o dia a dia, né? É um dia a dia. É o dia a dia, mas aí tem os momentos mais profundos, né, da nossa vida, né? Que aí é aqueles momentos que Deus quer ter uma intimidade contigo, né? E aí tu pensa só em adquirir. A tua mente só tá voltada para as coisas materiais. Tudo bem, tu tá orando, tu tá dando todo de si, tu tá em comunhão, tu tá participando, tá entre os irmãos, quer subir um nível tá mais, congregando, né? Exato, mas Deus quer subir um nível a mais. É isso aí. Né? Aí ele te põe à prova daí. Né? Aí ele te põe à prova. E aí é que vem um mistério muito grande, né? E aí Deus ele não olha daí, aí tu vê que tu perde o chão. Porque tu dizer assim, ó, Deus vai me dar uma resposta, mas tu saber que tu tem lá um dinheiro disponível se caso tu precisar, entendeu? Não, se caso der errado, eu vendo esse plano bem B. Sim, o plano B é muito fácil. O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato, mas agora tu não tem escape, tu olhar e dizer assim, Senhor, não tenho para onde ir. Né? É que nem aquela história que diz que quando o camarada tá no fundo do poço, que tu olha para baixo, é só terra, dos lados é só terra, aí tu tem que olhar lá para aquele buraquinho lá em cima assim, ó, né? Que é a luz no fim do túnel ali em cima. E Deus usa muito, né, pastor, a questão dos 55 minutos do último tempo lá, né? É 45, mas já tá nos 55, ele vai lá e eu vou te dar nos 55 para te, né, olha o que aconteceu atrás, né? Em vez dos 45, ele te dá nos 55, já acabou tudo já, e daí dou mais 5 minutos, sabe? Aquele suspiro, ele vai lá e te fornece o que tu quer. E aí tu vê assim, meu Deus, que explicação eu tenho? Não existe. E quando ninguém explica Deus, né? Então... Tu sabe que, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai se identificar, sabe? Quando Deus quer ter uma intimidade com um empresário, com um homem de Deus, pessoas que têm responsabilidade, né? Porque Deus só tem responsabilidade quem tem responsabilidade com Ele. Né? Sim. Então, ele vive um período da vida, né? Que é pra gente começar a ser dependente dele. Então, a gente vive um período da vida, talvez alguém de vocês aqui já tenha passado isso, talvez o pastor, né? Mas é o período do conta-gota. Entendeu? O que é o período do conta-gota? É aquele negócio assim que tu começa a passar por um vale, aí quando o troço tá tudo vencendo, que tá quase minguando, que tu não tem o que tu fazer, que tu começa a olhar assim, mas o Pedro, ele tem condições, eu podia lá pedir um dinheiro emprestado para ele. Tu olha sempre para quem tem mais condição. E tu não olha para que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele pode te dar o escape. Tu olha para as pessoas que podem te ajudar. Aí Deus
aí tu vê que tu não tem escape mesmo, aí Deus vai lá, um conta-gota, sabe o conta-gota aquele de medir, aí Deus vai lá e só na medida, aí tu paga as contas. Paga a luz hoje. Pagou a luz hoje. Pronto. Vai de novo. Mês que vem. Entendeu? E aí tu passa um período da tua vida vivendo assim, para quê? Para que tu possa viver na dependência de Deus, tu aprender a viver na dependência de Deus. É uma escola que Deus está fazendo na nossa vida. Senão, eu vou te ensinar agora como é que é te depender de Deus. Aí o troço vai de novo e vai, e daqui a pouco não tem escape de novo. E eu não sei de onde é que surge aquele dinheiro e aparece aquele negócio, aí vai lá e pronto. Vamos de novo, entendeu? E assim Deus vai levando para dizer assim, é eu que cuido de ti. Isso aproveita para a gente nos aproximar de Deus e conhecer, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então eu preciso provar, eu preciso ver a bondade de Deus. E como antes tinham comentado, né, que a gente orou e Deus respondeu. Quantas vezes, né, eu já orei, eu sei com certeza você já deve ter orado, e a nossa audiência também. Começar umas semanas com os boletos esperando para serem pagos, e o saldo na conta não corresponde. Mas a oração da segunda perseverou na terça, e daqui a pouco surgiu o cliente, e deu sexta-feira, você já entregou o serviço, já está recebendo, pagou as contas e ainda sobrou o lucro. Né? Como Deus ele responde, se você não rói a corda, como diz aqui o gaúcho, não rói a corda, você está firme com ele, as coisas vão dar certo. Sabe, pastores, que eu comentei, acho que no outro podcast, acho que uns 2 ou 3 atrás, que eu estou fazendo uma pesquisa nesse momento, né? E é sobre milagres. Eu tive um tempo de mesa com o pastor G, a gente falou um pouco sobre isso, a gente falou sobre muita coisa, né? Enfim. E aí vocês estão trazendo aqui, e é parte, queira ou não queira, não tem, o pastor me deu a aula já, me explicou, e eu tô só tô só buscando a pesquisa para cada um se alimenta de um jeito, né? E eu vou buscando construir. E quando a gente vai entendendo os milagres, é um maná diário, né? Né? Que é só para aquele dia, é só até você chegar na Terra Prometida, né? Até chegar no momento que é só contigo, né? E aí eu fui aplicando técnicas de consultoria para tentar entender o milagre. Não vou entender, mas talvez eu vou tentar revelar um pouquinho. E dentro das técnicas de consultoria, a escola falconiana, que é de onde eu veio, ela fala assim, tu tem sempre achar um verbo infinitivo para definir o processo. Então o milagre, se for um processo, ele vai meio que, né? E aí coisas que eu fui vendo ali, né? Deus, quando tu vai te colocar num novo patamar, e eu até postei uma frase que eu achei legal esse final de semana, ele não arruma a tua tenda, né? Ele destrói ela. Ele não segura, ele destrói ela para reconstrução. Mas eu tenho visto, pastor, 3 verbos que precedem o milagre, ou pelo menos eles estão ali: agir, obedecer e confiar, né? Todo milagre tem um agir, que talvez o ato de fazer uma oração, o ato de confiar nessa oração, e o ato de obedecer, que tem que orar, tem que confiar. Então assim, trazendo aqui um pouquinho, e aí eu quero trazer uma pergunta para o Anderson, nesse protocolo de milagres, né, de agir, de novo, é só fruto de uma pesquisa, mas no nosso manual, vou lá, pesquiso, né? Anderson, quando a gente está enfrentando crises, né, quando a gente está num momento de incerteza, né, o que a gente faz primeiro na tua visão? Vamos olhar a estratégia, vamos orar, olhar a estratégia, vamos olhar a estratégia, depois que a gente vê a estratégia, ora, para ver se ela está certa. Como é que equilibra isso no momento empresarial? Oração e estratégia. Raul, primeiramente, eu nem gostaria de responder, gostaria de ouvir o pastor. Vou te dar uma dica, olha só, a dica é muito bom. Primeiro, qual é a vantagem de responder primeiro? O cara fala qualquer bobagem, os outros vêm e consertam tudo, né? Fala antes dos pastores, cara, aproveita. Eu gostaria de ver só esse debate aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó, tá tudo já certo. Tá valendo, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito estratégica, né? Dentro dos meus negócios, eu sempre trabalhei a parte estratégica, né? E como a gente já comenta muito sobre a força do braço, enfim, eu sempre fui a força do braço, sempre, o que eu vou fazer, enfim, o que vai acontecer, sendo dependente financeiramente de dinheiro. Qual que é a dependência de financeiro? É aquele momento que tu tem uma conta de R$1.000 para pagar, e aí tu vendeu algo, e tu tem aqueles R$1.000 que vai receber dia 5 para pagar aquela conta, né? Então, o que acontece? Tu tá dependendo financeiramente daquela conta, você paga para pagar outra conta. Tá, mas teu cliente vai lá e atrasa. E o que acontece?
tu atrasa a tua Pô, conta. atrás a conta. Então tu vive dependente financeiramente. E como eu era muito estratégico, a minha vida eu sempre segui dessa forma, né? Recebi aqui, vendi, vou comprar um carro, daí vou pagar a parcela a partir desse cliente, enfim. E sempre fui bem estratégico, assim. Claro que Deus, né, me deu a graça e agradeço muito por tudo que eu passei, enfim. Se não fosse o que eu passei, não estaria aqui, né? As escolhas que ele fez eu caminhar, escolher. E o que acontece? Quando eu tinha essa parte estratégica, eu fiz escolhas que não estavam certas, né? Fiz caminhos que foram muito mais longos até chegar. E nós comentamos já em alguns podcasts aqui que quando eu coloquei Deus, quando eu comecei a ter mais a intimidade, quando vieram as escolhas, se eu dou para a direita ou para a esquerda, e eu coloquei no centro a oração, ele foi lá e me disse, não, vai pela direita que é mais curto. Na esquerda tu vai conquistar. Porque tu tá fazendo as coisas certas, vai conquistar, vai dar uma voltinha, outra, mas vai pela direita que vai ser muito mais rápido, não vai ter tantas curvas. E isso fez eu mudar na minha vida a partir dos negócios, das pessoas que estão em volta, dos meus amigos que vão aparecendo, todas as pessoas que estão se aproximando, eu coloco em oração. Deus, se é para estar junto comigo, continue junto comigo. Se não é para estar, me afaste. Tudo que não me leve ao Senhor, me afaste. Né? Tanto negócios, quanto amizade, quanto tudo que está relacionado a não fazer o mal, né? A não deixar o meu pai triste, né? Como um filhinho, não vou fazer porque eu deixei meu pai triste. Então, respondendo a pergunta, Raul, hoje eu coloco oração em tudo. Tudo. Então, eu acredito que no momento que eu sou muito ansioso, né? Eu sou uma pessoa que faço tudo, eu fazia. Tinha muita, de repente, uma preocupação ali. A ansiedade é o que prevalece mais. Eu nunca tive tanta preocupação, mas muito mais ansiedade. Não vou fazer. O pastor chegava, não, vou fazer agora. Eu preciso. Não. Então a primeira coisa, o que eu faço é colocar em oração. Né? Eu coloco, Deus, se for, tá tudo certo. Se não for, tá tranquilo. Então eu deixo o meu coração mais em paz hoje. Né? Não deu certo aquele negócio. O negócio tinha que dar e daria. Nossa, é o que eu queria. Vamos aumentar só nesse negócio 10, 15% do faturamento da empresa. Meu Deus, é isso que eu quero. Vamos colocar aí mais 15 funcionários, vamos abençoar o reino, né? Não deu. Vai aí. Não era o momento para dar, entendeu? Não era o momento para dar. E tá tudo certo. De repente as pessoas que estariam entrando lá não eram para ser abençoadas. Não sei. E aí eu deixo o meu coração muito mais tranquilo nessas decisões quando acontece e quando não acontece. Não frustra mais como frustrava antes, né? Então, respondendo, é oração. Aconteceu algo, tudo na vida, tanto empresarial como pessoal, é Deus. E deu. Talvez até a melhor estratégia ela vem após uma boa oração, pedindo direcionamento, né? Às vezes tem até o melhor procedimento, o melhor conhecimento, mas a estratégia não é o tempo, não é o momento, né? E como um bom estrategista tu vai concordar que tem coisa que tem seu tempo, tem coisa que tem a sua maturidade, tem um conhecimento, tem o sócio certo, tem né? Enfim, acho que é um bom ponto, né? Pastor G, a gente fala aqui de estratégia, está falando de oração, e nessa caminhada empreendedora não é raro o empreendedor dar uma capotada de vez em quando, né? Sair da curva lá, né? Daquela, né? Derrapada. E aqui, trazendo um pouco do tema do podcast, do sentido que inspirou o nome do podcast, que é Neemias, que foi chamado por Deus, né? Para reconstruir os muros de Jerusalém. A gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado, tem feito essa pergunta para o nosso convidado, se em algum momento dessa sua caminhada teve um momento Neemias, que, nossa, precisei reconstruir alguma coisa, precisei reerguer os muros, convocar pessoas, buscar recursos. Teve algum momento que teve de reconstrução na sua vida, na sua carreira, essa andança toda aí como pastor? Sim. Deus do princípio, assim, eu sempre trabalhei por conta, né? Eu nunca não trabalhei de empregado, assim, porque a gente sempre... Deus deu uma visão e a gente sempre tentou empreender e era de um jeito, ou do outro, foi para vários ramos, mas como nós estava comentando, aí entra a ansiedade, a falta de oração, né? E a gente toma decisões erradas, né? Precipitadas, e foi num momento muito difícil da minha vida, até que no momento sob pressão, que eu tomei decisões erradas, né?
larguei tudo, mudei de estado, entendeu? E mudando de estado, fiquei acho que uns 2 anos em outro estado e acabei perdendo tudo que eu tinha, né? E aí tive que voltar para reconstruir tudo de novo, entendeu? Dar uma palmatória que é Deus que estava no controle da situação, que não adiantava eu olhar com meus olhos e achar que aquilo ia dar certo, né? Mas aquilo depois eu consegui entender, porque depois que tu sai do olho do furacão, depois que tu sai, porque quem tá no olho do furacão ali não tá vendo nada, né? Por isso que é muito importante, né, que a gente se aconselhar, né, para não tomar decisões erradas, né, e ver com quem tu vai te aconselhar também, né? Porque tem pessoas que a gente não pode se aconselhar, né? Tem pessoas que a gente vê que é homens e mulheres de Deus, né, que a gente pode abrir o coração. E foi no momento desse que Deus usou pessoas, homens de Deus, e eu comecei a reconstruir de novo daí, né? Comecei a reconstruir de novo e foi aonde que Deus começou a abrir as portas. Eu comecei a ver que nós não somos nada, né, sem oração, né? E quando eu digo oração assim, não é aquele fanatismo assim, que a gente diz. Claro, tem períodos na vida da gente que tu força mais a oração pelas decisões que tu tem que tomar, né? Teve período da minha vida que passei por decisões tão difíceis que eu orava, acordava praticamente de madrugada e orava até a hora de trabalhar e para tomar uma decisão tão difícil, que estava vivendo ali sob pressão, que eu ficava orando, achava os cantos assim, em qualquer cantinho que eu achava, da minha vontade era dobrar o joelho e orar, porque o costume de tu estar naquela pressão, e foi meses assim, e aí eu comecei a ver tudo, mas aí é um período da tua vida que tu tá passando aquilo, entende? Aí depois que tu passa aquilo que Deus mostra, que Ele quer ter intimidade contigo, né? Que aí depois tu estaciona de novo. Aí tu começa a viver na dependência de Deus, né? Que nem o André estava falando aqui, ó. Entendeu? Tudo a gente ora. Lógico, se eu vou tomar uma decisão de uma compra ali, alguma coisa, a gente baixa a cabeça, Senhor, toma conta, Jesus, né? O Senhor está na direção desse negócio, né? Não deixe, se for para acontecer alguma coisa para ter um prejuízo, então, que não dê certo, entendeu? A gente fala com Deus, né? A gente toma decisões assim, colocando Deus no negócio, né? Falando que Ele está junto conosco, né? E porque são muitos negócios durante o dia, né? Eu não sei o teu tipo de ramo, mas o meu são vários negócios que eu tenho que tomar decisões sempre. Então tu tem que estar sempre ligado, né? Vamos supor, tu vai tomar uma decisão, uma venda de alguma coisa, ou uma decisão, uma resposta para alguém, né? Então tu tem que estar sempre, né, em espírito de oração para poder responder do jeito certo, né? Então esse reconstruir que a gente diz, geralmente acontece isso com a gente quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente não consulta Deus, no meio do furacão a gente toma uma decisão, né? Porque tem um ditado que diz assim, no calor da situação não toma nenhuma decisão, né? Então naquele calor ali tu acaba tomando uma decisão errada, né? Foi aonde que perdi tudo, mas Deus foi tão bom, tão misericordioso, que quando eu voltei de novo, aí eu consegui me reconstruir, me erguer de novo, e Deus foi fiel. Que Deus sempre Ele é fiel, em todos os momentos, né? Sim, certeza. O problema, eu sempre digo que o problema não está de lá para cá. O problema é daqui para lá, né? O problema é daqui para lá, é nós tentar, né? Se chegar a Ele, não Ele se chegar a nós, Ele está pronto para nos abençoar. Maravilha. Quando a gente escuta, toda vez que a gente traz essa pergunta, e cada um dá uma visão, né? Mas tem uma coisa que eu tenho percebido em todas as respostas de alguém que traz o testemunho de qual foi o teu momento, Neemias, que momento... Todos que responderam essa questão até agora, pastor, sempre começaram a se reconstruir de dentro para fora. Sabe? Muitas pessoas que tomam tombo, às vezes começa
tentar dizer que a culpa é do governo, a culpa é, sabe, a culpa tá Até fora. então a pessoa arranjou um culpado, né? Tipo assim, então, e aí todo mundo que tem essa consciência da reconstrução e aprende com essa lição, são todas lições que tem que buscar intimidade com Deus, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que orar como já fosse teu, tem que assumir que cometeu erros e que naquelas decisões Deus não estava presente, ou, Claro. né? Tu vai aprendendo com a canelada, né? Tu vai Exato. aprendendo com aquele processo. E todas as respostas vêm como a tua. É de dentro para fora a reconstrução, sabe? É de dentro para fora que a reconstrução dos muros, né? Ela verdadeiramente faz algum efeito na nossa vida, né? Traz algum efeito na nossa vida. Nessa linha, pastor, como que o senhor equilibra a vida pastoral e a vida empresarial? Né? Nesse equilíbrio de, ao mesmo tempo, ser um líder de pessoas voltado para a fé, ao mesmo tempo ser líder de uma empresa. Como é que o senhor consegue encaixar e equilibrar no seu dia a dia essa vida pastoral e a vida empresarial hoje? Sabe, Raul, que ninguém começa grande, né? Isso aí é uma coisa bem certa. Todo mundo começa grande é só filho de baleia, né? É só filho de baleia que nasce grande, né? Todo mundo nasce pequenininho, né? E ministerialmente também é a mesma coisa. Entendeu? Eu olho por esse lado. Quando eu comecei a minha caminhada da fé, começou devagarinho, né? Ganhando uma oportunidade. Daqui a pouco a gente está cuidando lá da porta. E daqui a pouco está, né, cuidando de um podcast, né? E daqui a pouco Deus vai, né, vai agindo na nossa vida, né? Até que começa a pastorear, né? Aí começa a pastorear um pequeno grupo, né? E assim vai. Mas aí tu me falando, né, sobre essa pergunta, né? Agora já está sendo bem difícil. Está sendo bem difícil. Fale mais. Presidente hoje, né? Com presidente hoje agora. Não, a gente eu sempre digo pro pastor Júnior, né? Eu sou o escudeiro dele, né? Sou o escudeiro dele. Mas a gente sente a responsabilidade bem maior, né? O número de pessoas são maiores, né? A demanda é maior. Então, a Bíblia diz que, o obreiro é digno do seu salário, né? Graças a Deus ainda nós não temos intenção de ser salariado, né? Mas eu creio, Raul, que vai chegar um tempo, um momento, né? Tu imagina que a Carral agora está mais ou menos uns 1.000 pessoas, mas vamos botar que a hora que tiver 2.000, 3.000 pessoas, né? E aí tu tem que estar dando assistência, não é só uma pessoa. Como é que tu vai fazer daí? É bem complicado. E hoje, quando chega alguém lá na sua empresa, quem é que atende eles? Vamos ser sinceros agora. É o pastor ou é o empresário? Tu sabe que nesse ponto não tem como desvencilhar, sabe? E até me aconteceu um caso muito... Me aconteceu agora essa semana, agora que passou agora. Eu até estava contando pro pastor Júnior. É raro acontecer isso, mas aconteceu, né? Não queria nem falar isso, mas Deus me fez trazer a memória para mostrar para mostrar o que a fidelidade da gente com Deus, né? Tem um cliente que não é meu cliente, a primeira vez que foi ali na empresa, né? Por indicação, a maioria dos nossos clientes é tudo por indicação, né? E ele levou o carrinho dele ali para fazer um serviço e eu manobrando o carro ali, encostei na porta do carro dele ali. É raro acontecer isso, imagina, quase 30 anos é raro dar um dano assim, porque eu geralmente que manobro, né? Ou a minha filha também, minha filha manobra muito bem ali também. E eu dando ré ali, encostei na porta ali. Aí deu um arranhãozinho assim, um encostãozinho assim, que se eu não falo nada, ele nem tinha visto, né? E até se ele escutar o podcast, ele vai... Aí eu fiz o serviço para ele, tudo. Foi um serviço de R$400 que eu tinha feito um serviço no carro dele. E aí antes dele chegar, né, eu disse, o serviço está pronto aqui. Eu já tinha ligado pro chapeador, tinha perguntado, tirei foto, tudo, falei pro chapeador quanto é que ele cobraria, né, para arrumar ali. E a hora que ele chegou, foi até engraçado, porque eu disse para eles, pai, e daí como é que ficou o carro aí? Diz ele, né? Eu disse, eu tenho duas coisas, uma coisa boa, uma coisa boa e outra coisa ruim.
Ele disse, tá, começa pela boa, na boa que ficou bem bom o serviço. E a coisa ruim, diz ele. A coisa ruim que eu fui dar uma ré e deu uma arranhada na tua porta. Pá, mas eu nem vi, meu, diz ele. Eu disse, tu não viu, mas ele tá vendo. Eu disse pra ele. Ele tá vendo, né? Então é muito difícil a gente repartir isso, né? Aí eu disse pra ele, escuta só, olha que mistério. Aí ele chegou e disse, não, meu, mas isso não é nada, meu, isso não é nada, isso é com polimento sai. Diz ele pra isso, não, mano. Eu já falei pro chapeador, eu mostrei pra ele tudo, né? Eu disse, eu não vou nem te cobrar o serviço. Não, quero te pagar. Eu disse, não vou nem te cobrar, porque foi o preço que o chapeador me cobrou aqui. E é isso, até tinha cobrado 350 pila lá pra fazer ali. Aí eu disse assim, e ele disse assim pra mim, puxa, meu, mas se tu não fala, eu nem tinha visto, diz ele, né? Eu disse, né, mas ele tá vendo, eu disse pra ele. Pra tu ver que é difícil a gente separar esse tipo de coisa, entendeu? Porque é espontâneo da gente. Aí, quando eu falei pra ele que ele tá vendo, né? Aí ele disse assim pra mim, eu vou te contar uma, diz ele. Aí ele já virou meu amigo, né? Já abriu a porta, né? Aí já abriu a porta, né? Aí ele disse assim, eu vou te contar uma, meu. Sabe essa igreja aí da frente? Mas não sabia que eu era pastor da igreja. Essa foi melhor. Ponto importante, né, pastor? Vamos falar aqui, ponto importante. A empresa do pastor fica do outro lado da rua. Do outro lado da rua. A igreja, o templo da Carral fica de um lado da rua, do outro, bem na frente mesmo, assim. É bem de frente mesmo. E vários clientes falam assim, né? Mas que igreja é essa que tanto movimento dá? Meu Deus, eu passo aqui e tá tudo trancado, diz eles, né? Uhum. Daí diz ele pra mim, né? Meu, sabe essa igreja aí da frente? Daí ele não sabia que eu era pastor da igreja, né? Aí um dos pastores, daí ele chegou e disse assim, vinha vindo de uma festa, diz ele, vinha vindo de uma festa, tinha tomado umas coisinhas, ele é um gurizão assim, sabe? Uhum. Um gurizão mais pra maduro. Aí ele disse assim, rapaz, eu passei ali, tava cheio de gente, tudo, vou parar nessa festa aí. Diz ele pra mim. Aí ele encostou o carro na frente da igreja. Jesus, né? É uma festa. Ele encostou o carro assim, mas ele com a ideia que era um casamento, sei lá, uma festa, sei lá o que era, né? Aí ele chegou, quando ele olhou assim, ele viu que era uma igreja, né? Aí disse, mas é uma igreja, meu. Jesus, tem misericórdia de mim. Não sei como é que ele falou, a expressão dele ali, né? Ele disse assim, né? Me perdoa, sei lá o quê, porque ele pensou que era uma festa, né? E aí ele chegou a entrar na igreja? Hã? Ele chegou a entrar na igreja? Não, ele encostou o carro na frente da igreja e quando ele olhou, ele viu os irmãos, Pai do Senhor, irmão, né? Aquela recepção e coisa e tal. Aí ele viu, aí ele entendeu que aquilo ali era uma igreja. Uhum. Daí tá. Aí eu disse assim pra ele, mas tu conhece Jesus já? Ele disse, não, a gente vê falar. Já caiu na mão do homem. Não, aí já cai, né? Já abre a brecha e a gente já entra com tudo, né? É isso aí. Aí eu disse assim, tu conhece? Daí ele disse assim, não, eu tenho uma amiga minha que vem aqui. Entendeu? Uhum. Ela é advogada criminal e ela vem aqui, é uma irmã aqui da igreja. Aqui. Uhum. E ela me convida pra vir aí. Ele disse, né? Ela me convida pra vir aí. Eu disse assim, então vem cá que eu vou te mostrar. Aí eu peguei a chave da igreja, atravessei no horário de serviço, atravessei a rua, entrei aqui na igreja e eu mostrei pra ele toda a igreja, ele ficou assim apaixonado, entendeu? Todas as obras sociais, eu mostrei pra ele, enfim. Aí ele disse assim, que coisa mais linda, meu, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa, mano. Eu disse assim, então tu tá convidado pra vir aí. Ele disse, não sei se ele não vai vir essa terça agora. Que legal. Então são coisas... ele vai, em nome de Jesus. Ele vai vir, ele vai vir. E olha só, então tu não tem, a pergunta me vem a calhar isso aí. Tu não tem como tu repartir, entendeu? O teu coração arde, então é mais forte, fala mais forte, entende? É diferente. Né? Eu imaginava a resposta, né? Então, ser pastor te torna o melhor empresário no final do dia. Sim, muito, né? Ser empresário não te torna o melhor pastor, mas ser pastor te torna o melhor empresário. O pastor estava contando, o pastor ele é um querido, né? O pastor é um querido, assim. A minha esposa fala assim, quando o pastor está pregando, assim, nossa, assim, dá vontade, né? Tipo assim, o pastor é a fala, né? E ele conta a história, vou pedir para ele contar agora para nós, que ele conta a história que uma vez estava na igreja, e aí tinha um cara sentado na frente, entrou na igreja, lembra, pastor? Daí tava falando, conta essa história pra nós. Você lembrou agora qual que é? Lembrei. Quem conhece? Conta a história, quem conhece o irmão. Conta essa história. Só pra nós fazer um parênteses aqui, é muito legal. É que na caminhada de tantas igrejas, né? Muito bom. A gente cuidou de bastante igrejas, né? Assim, e congregaçãozinhas, enfim, né? Que nem diz, a gente começou lá embaixo, né? Então a gente começou pequeno, né? Então, eu contando pro Raul que um dia nós estávamos no culto, né? Isso aí aconteceu
na igreja, pouca gente, mas estava ali na igreja, todo mundo. E aí me entra um bêbado dentro da igreja ali, né? Me entra um bêbado e senta ali, mas tudo bem, o bêbado entrou na igreja, amém. Né? Eu creio que Deus pode falar com ele. Quantos bêbados se converte aí? Diz, pai, eu entrei na igreja bêbado, Jesus falou comigo. Né? E se a gente for ver, né, o álcool deixa ele... Esses tempos eu estava... Mais solto, pastor. Entendeu? Então ele não tem aquela vergonha de estar na igreja. Por isso que os bêbados, quando vê uma porta de igreja, eles entram. Entendeu? Porque eles ficam mais soltos mesmo, né? Por aí. O ser humano, ele tem sede pelo evangelho. Sabe? E aí quando eles bebem, homem, aí ele diz assim, eu vou entrar. Aí não tem vergonha, aí eu vou entrar. E aí entrou esse bêbado na igreja. Mas tudo bem, ele sentadinho ali na cadeira, né? E aí o irmão que estava ali na direção dos trabalhos, do culto ali, né? Ele disse assim, agora vamos chamar o nosso irmão Ronaldo, que vai estar trazendo a palavra aí. Aí o irmão caiu na asneira de chegar e perguntar para a igreja, né? Quem é que conhece o nosso irmão Ronaldo? Né? Aí o bêbado levantou na hora, né? O bêbado levantou e disse, eu conheço. Ele é um baita de um jogador de futebol. Quando ele disse assim, a igreja toda começou. Eu conheço o Ronaldo. Ele é um baita de um jogador de futebol. E aí tu vai fazer o quê, homem? Muito bom. A gente vai dizer assim, não, realmente o camarada é bom mesmo na bola. Mas não estamos falando do homem que vai pregar. Vamos ver se é bom de palavra agora o homem, né? Tá gostando? Tá curtindo? Tá gostando? Tá vendo? Olha só, esse bom humor é presença do Espírito Santo. Vida, empreendedorismo e oração. O que tu ouviu aqui nessa mesa hoje? Lições, histórias, orientações, testemunhos. Se é novo no canal, já compartilha, já te inscreve, clica no sininho lá para não perder nenhuma notificação do que está vindo e o que pode vir. Uma vez por semana você tem a gente aqui com um convidado especial, trazendo uma história, trazendo lições, sempre conduzido com o nosso manual, que é a palavra. Quero convidar agora vocês para deixar uma mensagem final aqui para nossa audiência, para quem está nos vendo. Pastor Genivaldo, que honra de ter aqui, demais, o nosso coração se aquece demais com a sua presença, bom humor, uma atmosfera que se cria, um pouco da sua história foi contada aqui. Eu queria lhe agradecer de coração em nome dos Neemias, em nome da Carral, pela sua história, pela sua vida e pela sua presença conosco aqui. Queria lhe pedir para deixar uma mensagem final para a turma, para deixar uma mensagem final aí para quem vai ver esse podcast agora. Sabe, em Salmos diz que melhor estar um dia nos seus átrios, né, que 1000 anos fora deles, né? Então, quando a gente está na presença de Deus, tudo fica diferente. As dificuldades tu vence mais rápido, né? As afrontas que tu recebe quando tu tá na presença de Deus são diferentes as afrontas. Então, tudo que tu fizer, tu sendo um empreendedor e os desafios são grandes, que não são pequenos, Anderson, são grandes. Se torna pequeno. Porque se nós for parar para meditar, que quando nós estamos na presença, nos átrios mesmo, na presença de Deus, nada tem valor. Pode te dizer assim, quando tu tá no ágio, não é assim, pastor? Tudo perde o valor ao teu redor. Tu quer estar na presença de Deus. A tua vontade de dizer assim, Maranata, Maranata, vem Jesus, eu não quero nem estar mais nesse mundo. Entendeu? É estar na presença do Senhor, né? Então, quando a gente está na presença do Senhor, é diferente. Que não é sempre, né? Porque não é fácil. É um desafio constante. Muito bom, professor, muito bom. Pastor Gabriel, mensagem final para nossa turma, depois dessa conversa gostosa, bem-humorada, cheia de lições. Maravilhoso. Coisa boa a gente poder compartilhar dessas coisas, desses testemunhos, desse aprendizado. O pastor G estava falando sobre que não tem como separar, né, o coração de um servo de Deus do empreendedor, do empresário, enfim. Quantas vezes eu posso testemunhar da mesma forma, quantas vezes eu cheguei para fazer uma atividade, um serviço na residência de uma pessoa e eu deixar o serviço de lado ou
vou encaminhar com o colega, só vai trabalhando aqui. Eu chamei de canto aqui porque Eu vou vestir a capa de pastor agora. porque agora mudou, agora é pastor. Agora o negócio é outra Né? coisa. E já terminei serviço orando pela pessoa, já terminei serviço convidando para estar no culto, e graças a Deus a pessoa veio no culto. E são coisas que acontecem, não pode separar os. Não vou nem dizer Tá aí o pastor. colega de trabalho ficou Não, o colega de trabalho. Entendeu? Percebeu Percebeu o né? mistério. Percebeu o mistério e disse assim, não, vai firme, vai firme. pode ir. Né? Então essa não tem, independente de ser pastor ou não, quando você assume a sua posição em Cristo, nós que Exatamente. estamos vivendo um momento aí de homens posicionados aqui, quando você assume a tua posição em Cristo, não tem mais como eu ser o crente só, o domingueiro, né? E está ali, não, você vai viver essa mensagem, você vai crer nessa mensagem, você vai exalar essa mensagem aonde você estiver, você vai deixar um pouquinho de Jesus em alguém e você vai fazer isso naturalmente. Mesmo dentro do próprio Mesmo comércio. trabalhando. Enfim, Aonde estiver, no comércio, No comércio, lá em na qualquer empresa, lugar. lá no CLT ou lá na sua empresa, não seja importa. onde for. Você vai deixar. Eu tenho um amigo que eu conheci ele há tempo, daí eu conheci ele. Daí ele disse, hoje é tudo bom, faz tempo. Aí eu sei que ele é mecânico também, né? Aí ele disse assim, Gê, me converti. Diz ele pra mim. Aí eu disse assim, pá, daí dá uma alegria na gente, porque a gente sabia que o camarada não valia nada, né? E ele é mecânico, né? Ele tem gente Agora fina, pegou né? preço. Ele vai ver esse podcast. Aí ele chegou e disse assim pra mim, Gê, tu não sabe, Gê, mas como é difícil a gente ser cristão, Gê. Diz ele. Eu disse, mas por quê, meu? Pá, o cara chega com o carro ali pra fazer um diagnóstico ali. Aí eu condenava tudo. Dizendo, agora eu já não consigo mais dizer. Ele disse, como é difícil a gente servir a Deus, diz ele. Quando eu vi uma coisinha assim, não, tem que trocar isso. Agora, não, mano, eu troco só o que tá estragado. Agora não posso mais falar mais nada. Vai falando, Deus, toca. É assim mesmo, Queridos, é tremendo isso. A gente vai vivendo essa experiência com Jesus e vai vendo que não tem como separar. A gente começa a caminhada longe de Cristo, mas uma vez estando abraçados pelo Pai, você vai viver, se você se deixar ser moldado pelo Evangelho, e se você entrar nessa caminhada de cabeça, você vai experimentar coisas sobrenaturais, né? E vai dar uma alegria, uma satisfação de você testemunhar para alguém, de ganhar alguém para Cristo, de falar que Ele mudou a tua história, tirou do zero para a abundância, que você era a escória da sociedade e hoje Deus deu uma melhorada na gente, né? Hoje a gente já não é mais o lixo, agora a gente já é os filhos de Deus. Então muda muita coisa. Vale a pena servir a Cristo e ainda mais sendo um empreendedor. Dá pra voar voos mais altos, onde o Senhor quer que realmente os filhos dele estejam. Amém. Anderson, mensagem final. Esses homens aqui da Charles Eu falar acho até que a amanhã, gente né? poderia ficar mais umas 2 horas, 3, 4 horas aqui. Então vamos desligar a câmera e depois a gente continua. Quero agradecer, né, a todos que estamos aqui nessa sala. Foi um podcast que enriqueceu muito a alma, né? Divertido. Uma hora passa assim, né? Porque Passa muito rápido. passa aqui. E isso é a vida em Cristo, né? Isso é a vida em Cristo. Hoje, se vocês acham que um cristão é chato, ele é chato mesmo. Sabe por que ele é chato? Porque ele quer que tu viva isso. Ele quer que tu viva todo dia andar com Deus, andar com Jesus Cristo pela mão, sabe? Porque é muito bom. Sabe quando tu tá numa... A gente já comentou até em outro podcast, quando saboreia algo muito bom, tu fala, nossa, eu gostaria que o meu amigo estivesse comendo junto, ou aquela carne, sabe? A gente é gaúcho, né? E todo mundo gosta de carne assada, pelo amor de Deus, né? Exato. Aquela carne assim, ó. E o cara chega e diz assim, meu Deus, eu queria que pessoas Pessoas veganas. experimentando, assim, ó. É isso que o cristão quer, ele quer que tu experimente, porque é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom. E quando um cristão chega perto de ti, não é chato. Ele vai só falar algumas coisas e tá tudo bem. Mas tu tendo cristão, tendo a parte empreendedora, que é o motivo, um dos motivos desse podcast, é tu caminhar com sabedoria, tu caminhar com as coisas certas, tu ver as coisas acontecendo, né? Se hoje tu
na tua empresa ou na tua família e tal, algo não te traz conforto, Deus irá te trazer conforto. Se tu tá em algum lugar que aquilo tu vê que não está te fazendo bem, aqui desse lado vai te fazer bem. Porque tu caminhar com Deus, repito, Jesus do lado, de mão dada, é algo inexplicável. Ninguém consegue explicar. Por isso que a gente quer que todo mundo sinta isso. Bom, o que falar depois de tudo isso, né? E falar, bom, primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar nessa mesa, de estar compondo mesa com homens aqui de Deus e aprendendo tanto. Nossa, cada detalhezinho aqui, se a gente rever isso aqui, a gente vai falando, a gente não vai percebendo. Eu que acabo participando às vezes de edição, eu revejo 5 vezes o episódio. Nossa, né? E tu já parou pra pensar assim, como eu fui ruim naquele lá? E daí tu olha, não, tem que não foi tanto. Chega assim, mas olha, nem a Bruna chega, vamos olhar o que o pessoal já colocou lá no ar. Não olha esse aí, porque esse aí eu acho que não foi muito bem. Daí o cara olha de novo, tem que foi mais ou menos. Como né? Deus é misericordioso, né? Como Deus é bom, né? Tem misericórdia. Vou te entregar uma agora então, o que é? É que a gente tá olhando com os olhos da carne aqui. É verdade. Deus tá olhando assim, deixa esses meninos ser felizes, que essa felicidade, que esse convite que tu acabou de fazer pra câmera, que essa oportunidade de entender que as pessoas, mesmo daqui a pouco no álcool, ficam menos inibidas, mas é um jeito de chegar até aquele. Sabe esse jeito que Deus opera? Então, o que você viu aqui hoje? Primeiro, segue, compartilha, comenta, ajuda a gente a evoluir mais nesse trabalho aqui. Mas a gente viu que tu sendo cristão, tu consegue ser o melhor empresário. A gente viu o testemunho aqui, nossa, tu já não consegue, aquilo te acanha, né? Te causa escândalo, aquilo te constrange, mas pro bem. Você viu o convite do Anderson aqui, não é talvez ser chato. Sabe quando alguém te quer bem? É chato nesse ponto, de querer que tu viva isso também. Então, o bate-papo de hoje aqui, tenho certeza, deixou lições pra ti. Eu quero te fazer um convite. Segue, compartilha e se gostou, comenta. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer.